Gente, bom dia. Tá friozinho, né? Obrigada pela presença. Queria começar agradecendo... Tá funcionando? Tá, né? Queria começar agradecendo a Camila, que abriu o palco aqui fazendo uma meditação para quem estava aqui mais cedo. Eu já meditei, já me sinto assim em paz para falar com vocês agora aqui, bem calma, bem tranquila, porque eu estava super agitada. Eu não peguei o clicker. Deixa eu ver com quem que eu vou pegar. Tá aqui, achei. Podemos voltar, porque ele está passando sozinho, dando spoiler. Vamos voltar. Então, como a Ká começou a falar, eu sou hoje, atuo como Head de Brand Strategy da IBM. Oi, Toninho, pode sentar, pode entrar, vendo as pessoas chegando ali. Também tem um lado B, atuo como consultora para várias marcas de pequenas e grandes, de vários tamanhos. Sempre interessada em entender um pouco, decifrar um pouco o universo de tecnologia, cultura e criatividade, como que tudo isso se mistura. Então, eu não sei por que está passando sozinho aqui a minha apresentação. Não sei se alguém está encostando ali, gente, por favor. Vou dar uma atrapalhada aqui. Acho que agora parou. Está dando glitch na apresentação, como vocês podem ver. Vamos lá, vamos seguir de novo. Mas, de qualquer maneira, foi bom também que a gente começou com a meditação, porque o que eu queria propor aqui, mais do que mostrar muitas referências assim muito loucas da Creator Economy, né, que é para isso que a gente está aqui, eu quero propor uma pausa nessa loucura frenética que a gente vive, né? Então, acho que a Camila falou um pouco disso. A gente está num momento muito acelerado, a gente vive muito consumindo tudo. Parece que está todo mundo criando ao mesmo tempo, mas será que tem alguém dizendo alguma coisa de verdade? Essa é uma grande reflexão que eu tenho feito e vou compartilhar um pouco com vocês aqui de algumas pesquisas que eu tenho feito. Pode deixar que eu passo aqui, tá? Não sei se vocês estão passando aí. Eu queria primeiro trazer um livro, uma referência desse livro chamado Doppelganger. Não sei se alguém já leu aqui ou já ouviu falar. Foi um dos livros mais premiados e discutidos do ano passado. Esse ano ele está chegando aqui no Brasil com mais força. Está acontecendo alguma coisa que está pulando aí os slides. Eu não sei se vocês conseguem, por favor, dar uma olhadinha nisso. Se continuar, acho que a gente faz... Vou ter que dar uma olhadinha ali. A Naomi Campbell, que é essa autora, ela começa uma investigação sobre um fato muito curioso que acontece na vida dela. Ela tem uma doppelganger, que significa uma sósia ambulante, e ela diz que, imagina que nesse mundo todo mundo pode ter uma sósia ambulante, alguém como você perambulando por aí, que não é você. Ela tem uma doppelganger, e ela começa a investigar o que acontece nesse universo. Ela se chama Naomi Wolf, e é muito louco, porque ao mesmo tempo ela é uma pessoa similar a essa Naomi, mas essa outra Naomi, ela vive meio que num mundo invertido. Então ela tem uma posição política completamente oposta à da Naomi Klein. Ela é da extrema... A Naomi Klein é uma progressista de esquerda, e a Naomi Wolf é uma pessoa da extrema direita, que tem uma pauta totalmente diferente da dela. E ela começa a descobrir, começa a investigar tudo isso, entra nos rabbit holes da internet, né, começa a entender o que acontece no universo das fake news, como que a informação se dissipa, e ela traz esse conceito do doppelganger para o momento que a gente está vivendo agora, onde, de fato, hoje, todos nós temos uma versão online nossa, perambulando por aí, que não necessariamente corresponde à realidade. Essa cópia, ela é uma cópia, vamos dizer assim, mais fajuta no que ela traz, porque ela não traz a autenticidade que você tem de verdade para esse universo das redes. É uma versão sua que é mais polida, mais curada, mais domesticada, e isso faz com que toda a nossa autenticidade passe a ser mercadoria. Então, de certa forma, tudo que existe de nós nesse outro universo não é de fato autêntico, mas sim algo que vai se formando, se desenhando, para que, de alguma forma, você seja mais agradável para o que o algoritmo deseja. Então, é um pouco complexo a gente refletir sobre isso. Esse outro livro, chamado Tecnofeudalismo, também está bombando agora em todas as livrarias. Se vocês chegarem, é capaz que vocês encontrem ele ali nos mais vendidos. Recomendo. E esse autor, o Yanis Varoufakis, ele desenha um pouco desse cenário onde a gente está vivendo isso. Ele diz que, de certa forma, tudo que a gente
acredita que seja o espaço público, né? Então eu estou na internet, eu estou nas redes sociais, eu estou me colocando num espaço público, na verdade não é um espaço público, é um espaço privado, que é dominado pelas grandes redes de tecnologia, e que, na verdade, a gente está lá produzindo conteúdo e alimentando de graça esse castelo e esses feudos que se formam hoje em dia, né? Então, por isso o termo tecnofeudalismo. A gente está como aqui, artistas, criadores, pessoas comuns, alimentando esse universo onde alguns lucram muito com isso. Eu acho que existe um papo aqui também sobre resistência, dentro desse mundo cada vez mais automatizado. E a terceira referência que eu vou trazer para vocês, de livro ainda, então eu já começo quebrando um pouco da expectativa de vocês, mas eu vou mostrar algumas coisas que são legais, que estão acontecendo nas redes também. Fiquem aqui comigo. Mas o Sérgio Rodrigues lançou esse livro, que foi muito comentado também em alguns palcos ali na Flip desse ano, chamado Escrever é Humano, Como Dar Vida à Sua Escrita em Tempos de Robôs. E ele fala que a literatura está se tornando assim... Você escrever é quase como se fosse plantar orgânicos no mundo de ultraprocessados. É cada vez mais um ato de resistência que poucos vão fazer, e isso vai cada vez ter mais valor, vai ser cada vez provavelmente ser mais caro, mas ainda assim isso não vai morrer. É quase como uma aldeia de gauleses ali, de pessoas que escrevem e produzem conteúdo ainda nesse formato tão diferente, né? Cada vez mais diferente do padrão do que todo mundo está fazendo, mas de alguma maneira ele coloca que a escrita é o trabalho braçal da mente. Então, eu achei muito legal essa frase, porque a gente pensa que, quando você vai comprar uma mesa que é artesanal, que foi feita e demorou tempo para ser feita, para ser polida, para ser serrada, essa mesa ela vai ser muito mais cara do que uma mesa da IKEA, que você comprou lá, foi feita numa produção super automatizada, pouco pessoal. Então, a gente está discutindo aqui um pouco desse universo onde, será que o que eu estou vendo nas redes, que eu estou vendo pela curadoria do algoritmo, consegue ainda me surpreender? Eu trabalhei 7 anos na Meta também, vamos dizer que eu trabalhei quase que 7 anos dentro da Matrix, e agora esse glitch, vamos dizer que eu estou um pouquinho fora agora olhando por aí, ainda muito próxima de muitas empresas da economia criativa e tentando entender o que é que sobra disso, né? Quando a gente olha esse universo de referências aqui, pode ser TikTok, Instagram, Pinterest, o que é que seja, está todo mundo criando alguma coisa, está todo mundo tentando ser diferente, mas de fato... Será que está sendo diferente? Está todo mundo tentando ser diferente com os mesmos templates? É possível ser diferente quando todo mundo bebe mais ou menos da mesma forma daquilo que funciona? Então, quando a autenticidade da gente passa a ser essa mercadoria, tudo começa a ficar igual demais. E eu que estudo branding há bastante tempo, no branding a gente tem um nome para isso, que é o blending. Então, troca essa letrinha, né? Mas é um universo onde tudo meio que se mistura, onde a gente olha e fala... Caramba, será que eu aqui como marca que estou querendo me diferenciar, fazer alguma coisa única e original? Na verdade, preciso encaixar dentro de um padrão, preciso seguir o que todas as outras marcas estão fazendo. Então, você vê as marcas muito parecidas hoje, todas com as mesmas fontes, com as mesmas tipografias, né, mesmas cores, os mesmos tipos de tagline. Então, a gente... Peraí. E eu acho que hoje na Creator Economy a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa olhar e falar, será que está tudo ficando meio blended também, de um jeito onde a gente já não sabe mais, é tudo meio parecido demais? Eu acho que existe também a oportunidade da gente entender que a gente está num loop de creators que viram marcas, marcas que tentam se parecer com creators, que tentam se parecer com marcas, que tentam se parecer com creators. A gente já não sabe mais o que é original, o que é o branding e o que é a autenticidade de um criador. Amém. Está rolando uma ginástica aqui do lado. Vamos que vamos. E acho que tem uma pergunta se o que funciona, né, o que performa nas redes, no algoritmo, ainda funciona para alguém. Então, funciona para tocar alguém. O que é funcionar? Funcionar é eu performar, eu ter views, eu ter cliques, eu ter um número de engajamento. O que é esse engajamento? Ao mesmo tempo que eu tenho uma resposta rápida, às vezes, do algoritmo, isso aqui foi visto, isso aqui as pessoas engajaram, comentaram, mas no longo prazo, isso vai ser lembrado ou vai ser esquecido? Então, existe uma busca hoje, acho, pelo o que é genuíno. Se você for olhar os painéis principais de criatividade no mundo, no Festival de Cannes esse ano, por exemplo, teve um painel muito interessante que a Havas, que é um dos grandes grupos de publicidade, destacou. Esse painel chamava Mentes Neurodivergentes Não Precisam da Publicidade. É a publicidade que precisa delas. Que, para mim, começa a trazer um pouquinho desse conceito de...
cara, tem alguma coisa errada aí, a gente precisa olhar para isso, né? A gente tem muito entusiasmo ao redor do que é hoje a Creator Economy, então não vai faltar gente querendo vender para você uma solução de que você vai brilhar se você fizer dessa determinada forma. Mas, quando a gente olha um painel como esse, dos principais festivais de publicidade do mundo, você pensa, cara, tem alguma coisa que a gente não consegue domesticar, que a gente não consegue colocar dentro de uma forma, de um padrão que tem um valor, e a gente precisa de cada vez mais disso. Então, não é um painel à toa, né? Eu acho que em 2025, com todo o contexto que a gente tem dos desafios de criadores, marcas, plataformas, tecnofeudalismo, tudo isso que eu coloquei aqui, eu acho que isso me dá uma pista de que a gente precisa capturar e precisa preservar o espaço onde o ser humano ainda é um ser humano. A fala do Thor Miren, da Apple, ele é VP de marketing da Apple também em Cannes, foi muito interessante porque ele trouxe que a ideia de fazer os AirPods, os fones de ouvido da Apple, funcionarem também como um aparelho auditivo, não foi uma decisão de negócio que veio do dado para eles, né, do algoritmo ali. Ele fala que foi do coração. Foi alguma coisa numa mesa de reunião onde as pessoas olharam umas para as outras e falaram, cara, isso vai dar bom, isso vai ser legal, a gente precisa fazer isso. A gente não sabe quantificar muito da intuição humana ainda, mas a gente sabe quando ela está lá, quando a gente sabe que a gente está na direção certa. E eu acho que foi muito importante, num mundo onde hoje tudo é metrificado, alguém com a projeção que ocupa um espaço como ele ocupa, trazer isso como um destaque. E aí isso me leva para um conceito de glitch, então dentro desse universo, nós estamos todos presos meio nessa matrix, eu acho que a gente tentar entender onde é o erro, ou o que escapa, ou o que é diferente, tem um grande valor. Eu acho que o que faz a gente pausar, né, gerar uma certa estranheza, o glitch, a definição da palavra mesmo, é no sentido de deslizamento, de ser um lugar escorregadio, causado por entradas inesperadas ou algo fora do código. Então, o que a gente busca que foge à regra, que é mais rebelde, que é mais humano e verdadeiro? A origem do termo, né, de glitch, a gente vê muito no universo dos games, então existem até os glitch hunters, uma comunidade de pessoas que estão sempre buscando saídas dentro dos jogos para conseguir vidas infinitas. No Mario, no Pokémon, tem muita coisa sobre isso, para quem quiser pesquisar, é bem interessante. E aí que fica mais legal, né? Então, você está ali jogando dentro do videogame, tem um monte de coisa, um monte de truque, mas quando você consegue entrar nessa brecha do sistema, nessa fenda da Matrix, é que a magia acontece. Quando a gente olha na glitch art, existe muita coisa de fotografia, tem assim artistas que fazem isso com imagens digitais ou câmeras mais analógicas, mas isso é muito legal de ver. Esse artista aqui é um japonês, Yoshitoshi Kanemaki, vale seguir também, ele faz um glitch físico em esculturas, então ele pega, isso aqui é uma escultura de verdade, né? Aqui tem outros exemplos também, dá uma aflição, um desconforto, uma tensão, uma sensação muito louca de que eu estou vendo alguma coisa na realidade que não está encaixando, e ele traz um pouco dessa reflexão da nossa identidade estar fragmentada, desse momento onde talvez você tenha ali o seu doppelganger, você está sorrindo aqui, mas você está chorando lá e vice-versa. O que a gente está vivendo, né? Que é a nossa construção? Qual é a minha face verdadeira? Eu acho que isso mostra muito desse momento também. Eu vou destacar a Vera Holtz, que eu gosto muito, é uma artista, é uma atriz que vem de teatro, que tem um outro universo também assim na cultura brasileira, mas que no Instagram ela é muito disruptiva, não sei se vocês seguem, ela vale. Ela nunca entrega de verdade o que ela quer dizer. Ela sempre coloca imagens, situações onde entendedores entenderão, mas você precisa completar um espaço da narrativa na sua cabeça. Talvez você não entenda, talvez aquilo fique com você, você vai pensar e vai entender depois. E ela não posta vídeos com frequência diária, ela não obedece a todas as regras do algoritmo. Então, acho que essa desobediência dos artistas, que a gente vê aqui também, são muito interessantes da gente perceber por que eles estão fazendo, às vezes, um trabalho original e conseguindo se destacar assim. Vou colocar aqui um pedacinho de um clipe do Bad Bunny, que a Luísa, que é a minha convidada, que vai vir aqui já bater um papo com a gente conversou muito sobre como ele se comporta, né? Não sei se vocês estão acompanhando, provavelmente sim, mas ele, assim, ele não dá mais entrevista em inglês, ele praticamente só fala em espanhol. Ele tem feito
meio que o universo se dobrar um pouco a ele e a forma e a cultura dele. Então vamos observar o que ele tenta trazer nessa narrativa aqui. I made a mistake. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Honduras. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Na onda do Bad Bunny, também a gente pode olhar que o rock voltou a fazer sucesso. Então, assim, é um ruído. Ele está pegando ali a Estátua da Liberdade, colocando a bandeira de Porto Rico. Led Zeppelin, que é uma banda assim, raiz. A gente está falando aqui, anos 70. É um dos documentários musicais mais assistidos hoje no streaming e tem a potência de chegar no final do ano ali como, de verdade, o mais assistido. Tem se falado disso. Então, o rock que é um gênero musical que traz ruído, um gênero musical que vem de um lugar de muito protesto, muitas vezes. Estar em 2025 nesse universo tão plastificado, assim como o Bad Bunny, conseguindo preservar uma identidade cultural e dando uma banana para certas coisas, né, que no mainstream, se é que ainda existe um mainstream, é o que ele consegue fazer, eu acho muito interessante da gente pensar. Então, o próprio Substack, quem tem lido hoje bastante no Substack, não está mais saindo dali, porque ele quebra justamente essa lógica também de... E eu estive lá, gente, desenhei muito das best practices do universo do Instagram e tudo mais. Tem que ser um vídeo curto, tem que ser vertical, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí vem o Substack e faz o quê? Uma rolagem infinita, onde você fica lá lendo letrinhas pretas num fundo branco. O que é que isso quer dizer de novo? Né? A gente está buscando, conseguindo se encontrar humanamente nessas falhas, nesses buracos do sistema, que ainda preservam um pouco da nossa humanidade, nossa rebeldia, a nossa não domesticação, vamos dizer assim. Quando a gente olha para as marcas e para a publicidade, como é que isso tem sido capturado? Não necessariamente só numa quebra de formato, mas às vezes, gosto muito desse anúncio que eu vou colocar aqui, que eu acho gênio, para mim foi um dos melhores do ano. Não sei se vocês viram, é o Phone Break, é o Kit Kat Phone Break, o nome desse anúncio. Então, uma foto, primeiro que ela te dá um glitch, né? Ela te dá uma... Peraí, parece que está rolando uma falha na Matrix aqui. O Kit Kat sempre falou para você, faça um break, pega um Kit Kat, come um Kit Kat, né? Na hora do seu break, na hora do seu lanche. E aqui, eles simplesmente trocaram o telefone, porque hoje, quando você faz um break, você não come o Kit Kat, você está ali olhando o seu celular. E eles trocaram o telefone por um Kit Kat. É muito interessante, porque é uma imagem que diz muito, que tem muitas camadas aqui. E aí você fala, puta, mas isso é muito cerebral, isso é muito longo. Não é, isso está sendo celebrado no mundo inteiro da publicidade com um tipo de comunicação que é genial no sentido de ela gera uma provocação que conversa com as necessidades do nosso tempo, com as conversas que a gente precisa ter hoje em dia. E aí tem um jeito também mais bem-humorado, às vezes, de você abraçar tudo isso. Eu vou trazer uma segunda referência de case, de marca aqui, para quem acompanha mais de perto, ou para quem não, vou contar um pouquinho também. Esse foi um Titanium, em Cannes, agora, a campanha de vaselina. Ele pegou o selo de autenticação, que é um grande tema no universo das redes hoje, né? Ele separa, ele coloca ali numa elite quem é verificado versus quem não é. Então, tem todo um status que se constrói em cima disso. E eles foram lá e perceberam que nas redes existia uma série de hacks, de recomendações, de conteúdos de como você usar a vaselina, que é esse produto secular, para você pintar a unha, para você passar no focinho do cachorro, um monte de exemplos que poderiam até ferir a sua saúde. E eles pegaram os cientistas deles mesmos, do time ali da vaselina, e mandaram verificar um por um daqueles hacks que estavam sendo apresentados ali, e verificaram os que eram positivos, que você poderia usar, a marca deu um selo de verificação, ou diz que não, para os creators que tivessem ali, né, os criadores de conteúdo, pessoas, enfim, dizendo coisas que não eram legais.
de uma forma muito irônica e muito inteligente, na minha opinião, eles capturaram essa coisa. De certa forma, é uma crítica ainda, né? Porque ele fala, puta, então quer dizer que agora que eu coloco um selinho, preciso aqui vir dar um selinho para você acreditar, para você entender que pode ou não pode usar o produto dessa forma. Se a banda está tocando assim, deixa eu aí brincar com isso. Acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito interessante, também foi muito entendido nesse sentido. Por fim, eu vou colocar aqui uma referência da Marisa Maio, que todo mundo já está cansado de saber. Acho que eu não conheço ninguém. Alguém não conhece ou não ouviu falar. Basta pesquisar Marisa Maio, acho que todo mundo viu. Mas que é um trabalho de criatividade feito com inteligência artificial que conseguiu gerar um barulho gigantesco. O Brasil parou para falar disso por uma semana, enfim. E ele vai também muito na contramão. Conteúdos longos, parecem que foram tirados de uma fita VHS antiga. Não tem aquela cara, né, que segue o formato padrão do que se espera. Eu vou deixar para vocês aqui uma antifórmula do glitch, então, capturando um pouquinho de tudo que eu falei, e já vou chamar a minha convidada para o palco aqui agora para a gente conversar, mas como é que a gente se mantém humano no meio desse universo que tenta domesticar a gente, que tenta deixar a gente menos autêntico? Como é que é o nosso doppelganger? Como é que a gente consegue existir nesse nosso outro eu, sem ser absolutamente mercadologizado, vamos dizer assim. Então, acho que o G de grito, às vezes é um grito silencioso, como a campanha do Kit Kat, é alguma coisa que tem uma intenção dramática de fazer você parar, prestar atenção, refletir sobre algum ponto real e honesto. A liberdade, coloquei o Bad Bunny aqui como um ícone disso, então, de não seguir os padrões, de não se domesticar, não se dobrar ao que o mundo pede. A ironia de Vaselina, acho que é um caso muito interessante de você entrar dentro do sistema e brincar com as regras que ele propõe. A tensão, aqui eu coloquei esse artista das esculturas, né? Acho que tem... É isso, você gera um incômodo, você causa nas pessoas uma sensação de tem alguma coisa errada no que eu estou vendo, deixa eu parar. O contraste, acho que Led Zeppelin, rock, todo esse movimento da cena que está voltando, e o humor aqui da Marisa Maio. Eu acho que, com isso, eu queria deixar um chamado, de forma geral, para todo mundo que está aqui, que, de alguma maneira, trabalha com isso, está inserido nesse mercado, para que não desista, não se coloque numa postura cínica de falar, puxa, está tudo perdido, a gente não tem nada que fazer nesse universo que está todo, né, enfim, fora das nossas mãos. Mas existem, sim, formas de resistência, forma de criar conteúdos ou ativações ou projetos de marca que consigam transitar dentro de uma certa honestidade dentro disso tudo. Então, com isso, eu queria chamar aqui para a gente conversar 15 minutinhos com a Luísa Lalone. Ela é sócia, está aqui com a Marina, que também é a sócia dela, do Estúdio Q. O Estúdio Q ela vai contar um pouquinho mais, mas tem a missão de colocar para dentro do nosso mapa criativo o universo de designers que não são necessariamente dentro do nosso padrão. Então, Lu, por favor, vem aqui comigo. Pode ficar em pé, se quiser também. Oi, tudo bem? Prazer. Vamos sentar para conversar. Lu, obrigada. Imagina. Primeiro, queria que você contasse uma curiosidade sobre o Bad Bunny, que eu sei que você é muito fã. Cara, eu sou muito fã do Bad Bunny. Não sei, acho que você... O que você mais gosta sobre ele? Eu acho que essa rebeldia, ele fez a residência artística em Porto Rico, que só podem entrar residentes de Porto Rico. Eu acho ele bem genial, assim, ele construiu uma carreira pop mais igualzona e do nada ele faz, pera, não é por aqui, eu vou para lá e todo mundo vai. E aí eu achei que ele arrasou nesse último Conta pra gente agora um pouquinho da sua história e do Estúdio Q. Eu vou deixar aqui no telão rolando algumas imagens de trabalhos que o Estúdio Q fez para marcas grandes como Itaú, Netflix, Disney, etc. Ela vai contar um pouquinho do processo por trás desse tipo de trabalho e por que isso tem a ver com o tema que a gente está tratando aqui, né, desse glitch, desse espaço criativo que não obedece exatamente às regras que se esperam da gente. Boa. Bom, o Estúdio Q, a gente é um estúdio de design gráfico e criação que trabalha, que entendeu que não existe autenticidade, não existe originalidade se a gente não tiver na nossa equipe criativa pessoas com deficiência intelectual.
sendo elas paralisia cerebral, dentro do espectro autista, síndrome de Down, o que quer que elas tenham. Então, a gente hoje em dia tem uma equipe de 6 criativos com deficiência intelectual, porque é assim que a gente entendeu que a nossa entrega de design, a nossa entrega criativa, consegue atingir resultados inesperados, resultados dentro de um glitch, sendo um glitch, né? Resultados mais rebeldes e fora daquilo que a gente está acostumado a ver no mercado de comunicação e design. Era isso. Muito bom. Quando que você percebeu que isso era um diferencial de vocês no mercado? Cara, na verdade, o Estúdio Q, ele nasce com essa característica, então ele nunca foi outra coisa, ele nunca existiu de uma forma mais comum. Então, ele nasce com esse diferencial, ele é um diferencial ambulante, vamos dizer assim. E a gente começou a entender, na hora que a gente vai contando a história, mostrando os resultados de trabalho, que as pessoas falam, tipo, nossa, pera, calma, eu nunca vi isso antes. Ou causa um pouco de estranheza, ou até mesmo o visual não é aquilo que as pessoas estão esperando ver. Então, talvez elas não esperem ver esses assets de Mickey e seus amigos, mas quando elas olham, para e vê. Então, quando eu percebia sabe que você está passando uma vitrine, as pessoas paravam e olhavam assim. Eu sentia que todas as reuniões eram assim no começo. Então, eu percebia ali desde o começo que tinha um diferencial muito claro, assim, não só na equipe, mas também no resultado de entrega de design. Você acha que precisa de um CPF atrás do CNPJ que contrata vocês hoje, que tenha esse tipo de atenção e intenção, vamos dizer assim? A gente hoje vive num mundo onde, para cada decisor de marca sentado numa cadeira que já teve algum sucesso, provavelmente ele vai naturalmente estar ali, vamos dizer assim, sugestionado ao próximo passo dele ser cada vez mais seguro, né? A gente vive num mundo de muita insegurança, de muita volatilidade. A gente tem percebido essa posição, às vezes, dos gestores de tentarem manter as coisas dentro da caixinha, ainda que digam o contrário. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho do perfil de cliente que chama vocês para fazer um trabalho, desse CPF por trás desse CNPJ, se existe algum padrão aí também. Cara, eu acho que existe esse padrão. Normalmente, se eles estão em empresas grandes, né? Então a gente está falando de uma Disney, de um Itaú, são pessoas que entendem não só o processo criativo inclusivo que a gente faz aqui, mas que também vem muito valor no resultado do design, assim, sabe? Então eu acho que esse equilíbrio o cliente tem que entender, o equilíbrio entre o processo e o resultado, sabe? Então um cliente que não é sensível a entender que contratação do Estúdio Q não faz parte só de uma contratação positiva, ou vamos chamar um fornecedor que faz inclusão, ou vamos falar sobre um fornecedor, vamos chamar um fornecedor que entrega diferente, que entrega algo que vai chamar atenção, que entrega algo que a gente ainda não fez. Esse é o CPF que está por trás da CNPJ. Então é aquela pessoa que fala: pera, a gente precisa fazer para isso algo que ninguém nunca viu. E para isso a gente precisa de um fornecedor, de uma empresa, de um lugar que contrata pessoas que fazem coisas que ninguém nunca viu. E aí a gente chega nas empresas, né? Como é que você mescla hoje o uso da tecnologia, a inteligência artificial, as orientações para você conseguir entregar um trabalho que vai performar nas redes? Como é que você consegue traduzir toda essa rebeldia, essa espontaneidade, originalidade criativa para dentro de um sistema que pede muitos moldes e formatos, né? Como é que você equilibra isso? Seja no processo criativo, seja no resultado que vocês colocam na rua, como é que vocês medem e se planejam para tudo isso? Fico pensando se eu consigo, não sei, porque eu acho que tem o nosso jeito de trabalhar, ele é 70% analógico, tá? Então, todos os projetos que vocês estão vendo aqui, eles partem de um workshop criativo em que se passa o giz de cera, sabe? Se joga tinta na parede, basicamente. Então, eu acho que em tempos de
e há commodities, né, uma comoditização da tecnologia, ter essa humanidade clara na entrega final, ela é muito importante. É meio como plantar orgânico no mundo dos ultraprocessados. É 200%. É o orgânico total, assim. E aí é óbvio que tudo que é feito no analógico, a gente passa por uma pós-produção digital e existe um escalonamento que vai a partir do cliente. Então, por exemplo, Disney. A gente lançou uma coleção de Disney Extra Imaginário, que foi uma coleção muito grande. Na Riachuelo, a Riachuelo falou, tá, eu quero, são 100 SKUs só na Riachuelo, sabe? E aí vai para as redes, e aí vai para os creators, e aí... Creators, quem que a gente vai chamar? Só pessoas com deficiência? Não, vamos extrapolar, porque isso aqui é um resultado de design que a gente quer chegar a mais pessoas, e não só... Né? E aí tem toda uma estratégia ali depois de como chegar a mais pessoas, mas uma Riachuelo, pegar o que foi exatamente aqui, pegar o que foi criado por pessoas com deficiência intelectual e escalonar isso em mais de 100 SKUs, é algo que já comprova o quanto o glitch faz sentido, né? Dá para juntar. O quanto é necessário, Sim. quanto a gente precisa, né, dessa rebeldia, entre aspas. Me conta um pouquinho agora do Quebrute, que é esse glitch dentro do glitch, que até vou deixar um convite no final para todo mundo aqui poder conhecer e poder participar nesse final de semana, né? Vai ter uma, vou até colocar aqui na tela. Pode colocar. Vamos ver se eu vou conseguir, que eu tô... Ele não está muito afim de vocês. A máquina está se rebelando contra mim, gente. Conta um pouquinho desse projeto e como é que ele nasceu, porque ele é legal. O Estúdio Q, ele nasce como um estúdio de design e criação, com essa equipe diversa de pessoas com deficiência intelectual. 100% da equipe criativa são pessoas com deficiência intelectual. E a gente está existindo assim há 6 anos, e dessa forma, e com esses 6 anos de trabalho, alguns dias a gente não tinha trabalho para algum cliente, a gente fazia algo livre. Não tinha trabalho para algum cliente, fazia algo livre. E aí a gente foi entender que a gente tinha ali um acervo de obras de arte, sem querer querendo, sabe assim? E aí esse ano, que é esse final de semana, aliás, depois de amanhã, a gente vai inaugurar nossa primeira exposição do Quebrute, que é a área, né, é o filho do Estúdio Q, que fala sobre, que na verdade é um espaço para a criação artística pura de pessoas com deficiência intelectual e também, posteriormente, daqui a pouco, pessoas com doenças mentais. A arte outsider, né, outsider art e a art brut é um movimento artístico, enfim, nomeado por Jean de Buffet, que é um artista, e ele traz esse conceito de pessoas que estão à margem do circuito artístico. E aí, aqui a nossa... Não é uma tentativa, é a nossa iniciativa para a gente poder trazer pessoas com deficiência, artistas com deficiência intelectual, para a conversa dentro do mundo da arte também, e não só do mundo do design gráfico, da publicidade, da comunicação. A gente vai extrapolar. Então, todos convidados aqui para a nossa primeira exposição. Essa é uma das obras, chama Harmonia. Enfim, vai ser um prazer. Queria te agradecer por existir e resistir nesse universo que eu mencionei de um branding que vira blending, né, de um glitch que é o que a gente precisa para se manter humano dentro da equação criativa. Então, convido de verdade, eu estarei lá, convido todos vocês que estão aqui, repassem para os amigos, é uma galeria com uma exposição aberta, uma curadoria da Lu muito bacana, desse trabalho que muitas vezes não encontra um cliente, um dono, mas ainda assim é muito necessário, é uma expressão criativa muito genuína que a gente tem que preservar cada vez mais, e os CPFs que estão por trás dos CNPJs, que buscam fazer um conteúdo, um trabalho que saia dos moldes, esteja pronto para conectar e trazer alguma coisa de verdade entre a sua marca e as pessoas que estão do outro lado. Convido muito a conhecer o Estúdio Q, a Luísa, a Marina, que está aqui na plateia também. E é isso, espero ter conseguido causar boas reflexões para vocês hoje. Obrigada pela presença. Obrigada, Rê, pelo espaço. Obrigada, gente.